Aqui, esse é o ponto, tá? Gênesis capítulo 1 começa falando da criação. E uma coisa interessante, pessoal, que a palavra usada para criação no hebraico é bara. Palavra que traduzida, Deus criou, né? A gente viu que Bereshit é no princípio. Deus criou, bara. Só é usada no Antigo Testamento, lá no hebraico, para falar de... Resumindo para vocês aqui, né? Tem algumas explicações mais, mas a palavra bara, o verbo bara ali, criou, traduzido para o português, só é usado para dizer que criou alguma coisa que não existe, trazer existência aquilo que não existe. Ou seja, criou do nada. Criou do nada. E é usado só para um ato de Deus. Não é usado, Deus não usa bara, o homem criou tal coisa, ele usa a palavra bara, não. É só um ato criativo de Deus, do nada. Trouxe a existência a algo que não existe. É muito importante esse verbo, bara, criou. Porque vai ter coisas da o homem criou tal coisa lá no Antigo Testamento, mas a palavra do hebraico não é bara. Se não me engano é aqui, mas uma ou duas vezes só na Bíblia, no Antigo Testamento. E bara é um ato criativo de Deus. E não é criar algo, pegar algo e transformar em outra coisa. É criar do nada, trazer existência o que não existe. Esse é o significado da palavra bara. E aqui nós vamos para alguns conceitos aqui então. A gente nem vai ler o texto, já leu ali que Deus criou todas as coisas, sabe que capítulo 1 e 2 é os atos criativos de Deus. Nós vamos direto aqui para falar de criacionismo e evolucionismo, que é a teologia na prática. Problemas que nós temos aí enfrentados na prática. Criacionismo, pessoal, é o nome dado ao conceito teológico religioso que Deus é o autor da criação de todas as coisas. Poderia colocar um S no fim aqui. Por quê? Não existe um criacionismo. Existem dezenas, talvez centenas de criacionismos. Por quê? Criacionismo é uma teoria religiosa. Teorias de origem. Teoria religiosa. Só que é só o cristianismo que tem e os judeus e os cristãos têm uma teoria que foi um Deus ou Deus que criou as coisas? As outras religiões também têm. Tem várias, as religiões politeístas. Um Deus criou uma coisa, outro Deus criou outra coisa, outro Deus, enfim, né? Cada Deus é responsável por um pela água, um pelo fogo, outro pela natureza e assim vai, né? Então existem vários criacionismos, que são crenças religiosas de várias religiões que existe um criador ou vários criadores. O nosso ponto aqui que a gente vai defender é o criacionismo cristão, judaico-cristão, ok? Que está sustentado na Bíblia, não na crença desses deuses ou dessas outras religiões, que também são criacionistas. Então, nós defendemos a teoria do criacionismo cristão, judaico-cristão, que existe um Deus todo-poderoso que criou tudo que existe do nada, exatamente como está narrado lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e em vários outros lugares da Bíblia, mas Gênesis, né, é o pontapé inicial ali, é o início da Bíblia. Evolucionismo, atualmente, é o maior adversário do criacionismo cristão. O evolucionismo, ele surge, pessoal, lá em meados do século XIX, um camarada, tinha alguns embrionários, mas quem organiza tudo é um camarada chamado Charles Darwin. Ele vai publicar um livro chamado A Origem das Espécies. Até ia trazer um livro, esqueci de trazer para ler uns trechos para vocês, eu tenho esse livro em casa. Resumindo, é muita coisa, é um livro bem denso. Mas ele vai defender o quê? Que não existe um criador, que não existe um Deus ou deuses criadores. Existe evolução das espécies. Ele vai defender que nada foi criado, que tudo é fruto da evolução. Ele vai defender que o princípio, se no cristianismo, no criacionismo, o princípio é um Deus que cria tudo do nada, o princípio do evolucionismo, que tem vários problemas, já vou dizer aqui vários problemas, podem ficar tranquilos. O evolucionismo, se eu pudesse dar uma aula só sobre criacionismo e evolucionismo, vocês iam ver que eles têm várias coisas que eles não sabem responder. Não é religioso, é científico. E é isso que hoje se sustenta muito. Criacionismo é religião, é fé. Evolucionismo é ciência. Ciência prova e comprova. Mas a ciência não prova nem comprova o evolucionismo. São teorias. O detalhe é que criacionismo e evolucionismo são teorias. Depois eu vou explicar no fim isso aí. Então, o evolucionismo, Charles Darwin vai dizer que o que existe é a seleção natural. O que seria a seleção natural?
que os mais fortes de uma espécie, resumindo aqui, os mais fortes de uma espécie, que a Terra hoje, eles falam, os evolucionistas, que a Terra tem quase 6 bilhões de anos. Quase 6 bilhões de anos. E que ao longo, e que o universo é muito mais velho ainda. Que ao longo desses 6 bilhões de anos as coisas foram evoluindo. Na teoria darwiniana, que ainda é a base, tem muito estudo depois de Darwin, mas ainda é a base, existe a seleção natural. Que é o quê? Não é os melhores vão jogar na Copa do Mundo no Brasil. Não é isso aí. Não é a seleção de futebol. Seleção natural é assim, os indivíduos de uma espécie, eles estão vivendo ali naquele meio ambiente, naquele ecossistema. E a Terra passa por períodos de mais calor, de mais frio, eras, que são chamadas eras geológicas. E os mais fortes daquela espécie sobrevivem, os mais fracos morrem. Só que nesse processo de gerar descendentes, filhos e filhas lá, vai tendo alteração genética para se adaptar ao meio ambiente que está em transformação. Uma hora era do gelo, outra hora era do fogo. Aquela espécie, ela muda tanto geneticamente, isso é chamado macroevolução na ciência, que ela deixa de ser aquela espécie e gera uma nova espécie. E até indivíduos dessas espécies podem coexistir, mas o que foi alterado geneticamente vai sobreviver e aquele outro vai acabar morrendo porque não vai se adaptar. Aquela espécie vai viver por um tempo na Terra, até vir uma outra era, e assim vai, entendeu? Segundo eles, provavelmente, os primeiros organismos vivos foram algas, algas marinhas, né, mas que vêm ali de micróbios, micro-organismos, né, e vão evoluir. Mas resumindo, tá? Não sou cientista, mas já estudei um pouco sobre os conceitos. Da alga marinha lá surgiu tudo que existe na Terra hoje, né? Que eu acho um absurdo. Eu acho um completo absurdo, assim. Tem que ter muito mais fé para ser evolucionista do que criacionista, né? Saber que todas as leis da física, da gravidade, do universo, da Terra, que são perfeitas, são frutos do acaso e de evolução aleatória, que é o que eles defendem. Isso é um absurdo, que não foi uma mente inteligente que criou tudo isso, tá? Então, cristianismo e evolucionismo são adversários, tá? Tem muito cristão que é evolucionista, infelizmente tem, porque não foi estudar, não foi buscar conhecimento e achou que, não, mas pega um cientista bom, por A mais B. Não, aí o que eles vão dizer? Que eu vou explicar depois aqui. Tá? Mas não tem casamento, tá? São adversários. Tem gente que quer casar essas duas coisas. Um detalhe importante, tá? A gente também não pode negligenciar. Eu sou criacionista e para mim é uma doutrina fundamental e primária, teologia primária na Bíblia, que Deus criou todas as coisas. Mas o detalhe que eu botei o título ali, teorias. As duas são teorias? O que é o princípio de uma teoria? Algo que tu acredita que é, mas tu não tem como provar que é. Não há base. Nós conseguimos provar que Deus criou todas as coisas? Alguém consegue provar para mim aqui? Não. Ninguém vai conseguir provar que Deus criou todas as coisas, irmãos. Não caiam nessa besteira e dizer, não, a gente tem como provar. Leve para o outro lado se vocês forem discutir com o evolucionismo. Já começa arrancando e dizer, eu tenho a minha teoria e tu tem a tua teoria. Porque eles vão dizer, não, nós somos ciência, nós provamos. Eles têm várias falhas, mas nós não temos como provar a nossa também. Então são teorias. A gente acredita pela fé. Tá? A vida do cristão é pela fé. A gente acredita pela fé. A gente acredita que o que está narrado num livro sagrado, que para nós é sagrado, é verdade. Para eles, o evolucionista vai dizer, o que tu tem para provar? Um livro escrito, antigo, que foi copiado, que nem os originais, e eles já vão te derrubar por vários caminhos, tá? E depois vão levar para a ciência. Então são duas teorias. Uma é pela fé e a outra é de caráter científico. Mas eles não sabem explicar a origem do universo. Quando eles falam do Big Bang, eles se atrapalham um monte, porque o princípio da física é o quê? Primeira lei da física, toda ação gera uma reação. O que teria feito essa grande... Eles dizem que no início tudo era uma matéria pré-existente. Primeira coisa deles, a matéria pré-existente sempre existiu. Pergunta que faz para eles, quem criou a matéria? Como uma coisa é pré-existente? Surge do nada. Eles não sabem explicar isso cientificamente. Depois, os que defendem o Big Bang, uma grande massa condensada lá incandescente.
explodiu, se espalhou e criou as galáxias e o universo. A física não existe acaso, gente. Acaso não é física. Tá? O que fez aumentar a temperatura a ponto de explodir? Se tudo está uma grande massa numa mesma temperatura. O que fez elevar essa temperatura a explodir? Na física não existe acaso. Não existe espaço para acaso. Tem que ter uma comprovação. Eles não sabem dizer. Depois, outra coisa interessante, para vocês ficarem bem espertos nisso aí. Qual é o princípio de uma explosão? O que uma explosão causa? Se nós dar uma granada aqui dentro agora e explodir tudo aqui. Destruição. Não vai pegar seres humanos, objetos, mesa, TV, tudo prontinho, montadinho. Quando explode, o que faz? Destrói tudo. Pega uma coisa que é feita, que tem forma, e destrói aquilo. Deforma. Perfeito. Então, o que essa explosão faria? Pegaria aquele negócio lá gigante, a massa persistente, e ia destruir. Aí aquilo que ia explodir, se espalhar em fragmentos, ia se organizar ao longo de milhões de anos, sozinho, em galáxias. Vamos pegar só a nossa galáxia, vamos pegar o Sol, o sistema solar, heliocentrismo. Parar um pedaço daquilo ia virar uma grande bola redondinha, esférica, que é o Sol. Aí ia parar, ficar no centro. Aí ia começar vários outros pedaços se formar redondinho, perfeitinho. E do nada, por acaso, eles iam começar, o Sol paradinho, eles iam orbitar, né, em volta do Sol. A Terra ia estar numa distância exata. Se tivesse um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, não ia ter condição de vida na Terra. Ia estar numa distância exata do Sol, onde tem leis naturais da física, que se alterasse qualquer coisa das leis naturais, nada na Terra poderia ter vida. Será que o acaso ia causar tudo isso? Por acaso tudo isso ia se organizar? Uma explosão que destrói ia causar tudo isso? Eu acho que é muito mais difícil a gente parar para pensar ser evolucionista do que ser criacionista. Muito mais difícil. E eles têm um monte de evidências, coisas, eles vão dizer isso e aquilo, mas essas questões são coisas que também deixam eles com os olhos no bucho. Amém? Então não esqueçam que são teorias, não caem na besteira de dizer que a gente tem como provar. A gente não tem, mas a gente crê. Eles vão dizer que tem como provar, começa a fazer perguntas que nem eu estou fazendo aqui, eu que não sou cientista, ele já vai tentar dar uma volta, porque o gás não sei o quê, não, explica, concretamente, não sabe. Então por isso que é teoria também, tá? Teve um período na história agora, depois de Darwin, vocês acham que não ia surgir uns teólogos querendo casar as duas coisas? Eles iam deixar surgir o evolucionismo? Não, vamos continuar sendo só criacionismo. Em vez de estudar o evolucionismo e contrapor, o que eles fizeram? Tentaram casar as duas coisas, é óbvio, né? Lá com o liberalismo teológico, lá no século XX, ali, que começou no final do século XIX, início do século XX, eles começaram a querer casar as duas coisas. E daí surgiu o evoteísmo. Nossa. Dessa teologia liberal, de gente que quis casar a ciência com a fé, surgiu o evoteísmo. O que é o evoteísmo? Evo de evolução, teísmo de Deus, teós, né? É Deus. É a teoria de cristãos, teólogos, pastores, muitos que até hoje defendem que Deus é o criador de todas as coisas, mas a criação de Deus foi através da evolução. Eles vão dizer que Deus coordenou a evolução. Eles vão dizer que Deus criou, assim, sabe esse intervalo que a gente leu antes ali? Da criação, eles vão dizer que naquele período do intervalo até a criação do homem, Deus não criou o homem, e Deus coordenou todo o processo de evolução. É isso que eles respondem. Que eu acho mais absurdo ainda que ser evolucionista, é ser evoteísta, né? Porque daí tu nem fica com a Bíblia como regra de fé e também fica em cima do muro. Mas existem os evoteístas, que é o evoteísmo, que Deus coordenou todo o processo de evolução. Existe um Deus, mas ele coordenou a evolução, que eu acho que não faz sentido, né? Nenhum. Amém? Então isso aqui são uma questão interessante lá no começo de Gênesis. Agora vamos para outra. Geralmente o ateu ele é evolucionista, então. Evolucionista. Boa. Muito boa, esqueci de falar isso. Até o surgimento do livro lá de Charles Darwin, A Origem das Espécies, começar a ter a teoria evolucionista, o ateísmo nem existia no cenário mundial, quase. Não existia ateísmo. O que propulsionou? Não estou dizendo que não existia na prática, mas era raramente que ia achar um ateísmo. Não existia um movimento ateísta. O que fez surgir o movimento ateísta? O evolucionismo, o naturalismo, o evolucionismo. Depois dessa teoria científica surgir, muita gente virou ateu. Porque eles vão, se Deus, é meio óbvio, por isso que eu sou contra o evoteísmo também. Outro é evolucionista, outro é criacionista, ponto final. Cristão evolucionista, cara,
Eu tenho dificuldade. Tem gente que, os evoteístas vão dizer que não, que a teologia é secundária. Para mim não, é primária. Tu negar a criação de tudo. Então aí surge o ateísmo. Surge o ateísmo, que é o quê? Se as coisas evoluíram, não foi Deus que criou. Se não foi Deus que criou, Deus não existe. Aí surge o ateísmo, a negação total de Deus, do mundo transcendental, sobrenatural, impulsionada pelo movimento darwiniano, lá do livro dele, Origem das Espécies, outros cientistas que deram continuidade, do evolucionismo. O evolucionismo deu pontapé para o ateísmo se espalhar pelo mundo. Amém? Muito boa questão. Vamos lá, a criação do ser humano. Criação do ser humano. Isso aqui também é um tema muito importante, irmãos. Criação do ser humano. Então a gente vai andar um pouquinho agora na história e vai ver ali, ó. Deus fez o ser humano como a criatura mais elevada de sua criação. O fez para dominar sobre os outros seres criados. Nós somos a coroa da criação de Deus. Deus vai fazer as coisas, vai dizer, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom, não é? Deus ali nos dias e viu que era bom, viu que era bom. E depois quando vai criar o ser humano vai dizer, domine sobre os peixes no mar, domine sobre as aves no céu, domine sobre os animais selvagens, enfim, domine sobre toda a criação. O ser humano ele foi criado por Deus para ser um mordomo na terra, cuidar de tudo que Deus criou. É a coroa da criação de Deus. Então nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui, ó. Criação do homem. Deus fez o homem como coroa da criação. O fato de que os membros da Trindade falam entre si. Primeira menção da Trindade, não explicitamente, todo mundo já sabe, a gente já estudou que a Trindade não tem na Bíblia escrito, mas tem referências. Gênesis 1 e 26, quem é que lê para nós aí? Primeira menção da Trindade na Bíblia. Dá conceito teológico de Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Gênesis 1 e 26, quem achar pode começar a ler bem alto. E disse Deus, façamos do homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Segura aí, irmão, só um pouquinho, depois continua. Façamos está no plural. A nossa está no plural. Imagem e semelhança. Continua, irmão. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Muito bom. Então, olha só. Façamos. Então, na teologia, a gente entende que quando Deus usa o plural, ele está falando de Deus, é um dos textos bíblicos, o primeiro de toda a Bíblia, de ordem cronológica, que fala da Trindade. Está escrito Trindade ali? Está dizendo que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Não, não está. Mas está dizendo façamos. E a gente estudando a Bíblia como um todo, é um conceito teológico, nós entendemos que façamos, é Pai, Filho e Espírito Santo. Até porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas, já está lá nos primeiros versículos, então a gente vê ali o texto que fala o que eu disse, fez o homem para dominar sobre todos os outros seres na terra. Na cadeia alimentar, se nós formos lutar com um leão, com um elefante, com uma serpente, a gente vai perder. A gente é um dos seres mais frágeis fisicamente, mas nós estamos no topo da cadeia alimentar por causa da capacidade de raciocínio abstrato, do conceito do julgamento moral e ético, enfim, porque Deus nos deu uma inteligência muito elevada aos outros animais, e a gente mesmo, sem ter a força de alguns animais, a gente consegue subjugar todos os animais da terra. Isso aí a gente encontra na Bíblia, em Gênesis. Deus criou o homem para ser tanto do mundo espiritual como do terreno, pois nós somos compostos de corpo e espírito. Deus fez Adão do pó da terra. Claro, Eva depois foi da costela de Adão, mas o princípio é Adão, do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida, que é o espírito. Então nós somos, se a gente vai pegar lá as propriedades do corpo humano, a gente vai ver que tem as propriedades do solo, e a palavra Adão também, Adama tem relação com a palavra solo, terra. Então a gente é feito de corpo e espírito, corpo e alma. A gente já consegue ver isso aí em Gênesis. O homem foi feito à imagem de Deus. Isso aqui é polêmico. Polêmico. Tem gente que discute o que seria essa imagem de Deus. Fisicamente não é, correto? Porque Deus é espírito. Então a gente sabe que não é fisicamente, não é nosso biotipo que é a imagem de Deus. Deus é espírito, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Eu vi um irmão, não sei quem foi que me falou esses dias. Algum irmão me encontrou aqui na saída da igreja. Acho que não é ninguém aqui da turma. E acho que foi o Diego que veio falar comigo. Teve um pregador que esteve pregando aqui na Madureira até um tempo atrás, e que ele viu um videozinho do cara na internet dizendo que a imagem e a semelhança de Deus era só Adão. E não, Marco, ele falou, depois o cara pregou aqui para nós. Não vi até, não vi o vídeo, mas ele me falou que era só Adão que era a imagem e semelhança de Deus. Eu nunca tinha visto essa teoria. Mas não, mas ele está defendendo, gravou vídeo, tudo. Parece demais. Aquelas coisas que é meio complicado, assim, os caras meio que teve uma revelação que ninguém teve até hoje, né? Mas vamos lá. Mas não, imagem e semelhança de Deus é Adão e Eva e a descendência de Adão e Eva. Quais aspectos a gente consegue identificar da imagem e semelhança de Deus? O que seria isso? Somente o homem recebeu o sopro de vida. Os outros animais foram criados, mas Deus soprou o sopro de vida só no homem. Né? E aqui tem uma questão polêmica também. Mas vamos lá, depois eu falo. É um ser moral e possui livre-arbítrio e consciência. Qual é a única espécie humana que tem capacidade moral e ética? A gente estudou isso em Ética e Teologia do Obreiro agora, né, na última disciplina. Só o ser humano, né? Não tem nenhum outro ser na face da Terra que pode fazer julgamento moral e ético. Só o ser humano. Se tu pegar um ser humano e ele matar alguém, ele pode, for comprovado, ele sabe, ele pode até não se arrepender, mas ele sabe que o que ele fez é errado. E ele vai, ou a pessoa pode chegar para tentar matar uma pessoa e a consciência acusar ele do que aquilo é errado e não matar. Um animal com fome, ele vai usar o instinto. Se ele é um animal carnívoro, ele vai atacar, vai matar até o dono dele. Tem histórias aí, né? De leões que foram criados desde bebezinho, de cobras gigantes, pela pessoa ali, criou, ficava no colo e acabou matando e comendo o criador. Porque o animal, se ele matar um outro bicho ali, tu bater nele, surrar ele vai saber? Não vai saber. Ele não tem capacidade de discernir o certo e o errado, julgamento moral e ético. Só o ser humano. Né? E nós temos o livre-arbítrio também, mas só nós temos capacidade. Isso aí é a imagem e semelhança de Deus em nós, com certeza, é moral e ética. Porque os outros seres não têm essa capacidade aí. É um ser racional, né? Tem capacidade de pensar no abstrato e formar ideias. Eu vi uma coisa, pessoal, que eu achei fantástico. Alguém conhece o Ariano Suassuna? Um velhinho já, filósofo, né? Educador do Brasil, bem velhinho. Cara, eu vi um vídeo dele, eu acho aquele cara muito legal. E ele é cristão, tá? Ele, nas palestras, bem velhinho já, ele falando sobre a capacidade do ser humano, de racionalidade do ser humano. Ele trouxe uma pastinha assim, eu trago sempre na minha pastinha. Ele abriu e tirou um prendedor de roupa. Cara, foi fantástico aquilo, eu fiquei impactado. Olha umas coisas assim, um prendedor de roupa. Um prendedor de roupa. Ele disse, aqui nós temos a diferença gritante do ser, algo assim, estou parafraseando ele, né? Do ser humano para todas as outras espécies. Qual é a espécie da face da Terra que é capaz de criar um prendedor de roupa? 2 pedacinhos de madeira, com um metalzinho no meio que tu aperta de um lado, ele abre, tu coloca uma roupa, alguma coisa, solta e ele prende. Qual ser que é capaz de fazer um prendedor de roupa? Só o ser humano de desenvolver isso. Nenhum outro ser. Um simples prendedor de roupa. Então nós temos a capacidade de produzir o abstrato, né? De formar ideias, de criar ideias. Então só o ser humano. Isso também é a imagem e semelhança de Deus. Tá? E havia de ser o representante de Deus. O Juninho leu para nós o texto ali. Domine o homem sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra. Então, era para ser o mordomo de Deus, cuidar de tudo que Deus colocou lá no Jardim do Éden e se multiplicar. Então, isso aí a gente tem como a imagem e semelhança de Deus.